Olá, boa noite a todas e todas. Sejamos todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Agradecer à Rede Soberania pelo espaço mais uma vez cedido a nós do MMC e a também outras organizações sociais que estão usando esse espaço para promover as nossas lives e redes de comunicação, né? Hoje nós vamos bater um papo muito importante que é sobre saúde, mulheres e SUS. Então, vamos chamando as pessoas, vamos compartilhando e vamos divulgando entre as pessoas amigas, né? A gente tivemos uma pequena dificuldade que é com relação à transmissão no YouTube. Então, se tinha um amigo ou uma amiga que ia acessar no YouTube, acessa apenas pelo Instituto Frei Josias, que foi o único que conseguiu. É Padre Josilmo, correção aqui do Marcos, porque as outras a gente não conseguiu, que deu erro por conta de acesso, por conta de erros técnicos, né? Então, vamos convidando as pessoas. No mais, esperamos que tenhamos uma boa noite e vamos fazer a chamada das companheiras que estão esperando aqui para entrar no ar. Companheira Noemi, seja bem-vinda, Noemi. A companheira Guacira e a companheira Cíntia. Cada uma num canto diferente desse país. Bem-vinda a todas. Boa noite. Boa noite, Edicleide. Boa noite, Cíntia e Guacira. Boa noite também a todas as pessoas que estão em sintonia nos assistindo pelo Facebook, essa nossa live que vamos conversar um pouco sobre a saúde, né, o SUS e o movimento das mulheres, como nós trabalhamos. Eu sou Noemi Margarida Crefta, eu sou camponesa, militante do movimento, e eu moro no município de Palma Sola, no extremo oeste de Santa Catarina. Oi, Cíntia, está nos ouvindo? Estamos com uma dificuldadezinha com a Cíntia. Ela que está lá em Roraima, então vamos passar a fala para a Guacira. Boa noite, Edcleide, boa noite a todos e todas que estão participando, chegando, dispostos para esse debate de hoje. Eu sou Guacira, faço parte de uma organização feminista em Brasília, chamada CFM, e sou militante da Articulação de Mulheres Brasileiras, parceira, aliada de longa data, né, do movimento de mulheres camponesas. Uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Gente, a Cíntia, ela está com a dificuldade, ela está lá em Roraima, no norte do nosso país, e a gente sabe que as nossas companheiras e companheiras que estão nessa parte do país estão com um pouquinho de dificuldade com acesso à internet. A gente tem visto isso em outras transmissões. Então, assim que possível, a gente está colocando ela na tela de volta, tá? Então, vamos estar sempre tentando colocar ela aí. Então, eu quero... Então, enquanto Cíntia, a gente está com essa questão de trazer Cíntia de volta, né? E que é uma pessoa muito importante para esse debate, né? Que ela vai trazer a experiência dela enquanto médica que está na linha de frente em combate à questão do coronavírus, trabalhando no SUS. Enquanto a gente está com essa questão de trazer ela para a nossa live, não consegue, a gente vai trazer a fala de Noemi, enquanto essa camponesa que tem essa formação política com relação dos povos do campo das águas e das florestas, pela Fiocruz, e também é formada em ciências contábeis, né, Noemi? Como é essa relação do movimento, esse debate de saúde para o MMC, e como você está vendo esse momento que estamos vivenciando? A fala é sua. Então, no movimento de mulheres camponesas, a gente tem na nossa missão, né, a libertação das mulheres de todas as formas de violência e submissão, a construção de um projeto de agricultura camponesa, agroecológico,
e também de uma nova sociedade, com a participação das mulheres, que a gente chama de sociedade feminista. Dentro dessa nossa missão, os direitos, eles estão permeando esses eixos, e dentro desses direitos, essa questão da seguridade social, que traz um enfoque bastante grande, essa questão da saúde. Desde o início do movimento, início dos anos 80, a gente vem se debruçando nessa luta pela saúde pública e a construção do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, como um sistema universal, que tem a universalidade, né, a saúde como direito de todas as pessoas, a equidade, né, da igualdade de acesso e o respeito às diferenças, e também a integralidade, seja das pessoas como seres integrais, né, não só partes do nosso corpo ou alguns problemas de saúde, mas também da integralidade do sistema, de uma saúde completa. E para nós, a saúde ela tem a ver com o espaço em que vivemos, com o modo de vida, com o projeto de sociedade, para se ter condições de saúde, que se diz, né, o equilíbrio biopsicossocial, a gente precisa ter minimamente garantido todas as condições para uma vida digna, seja ter casa para morar, nós, enquanto camponesas, termos o acesso e o direito ao pedaço de chão para produzir a nossa alimentação, e alimentação de forma diversificada e saudável, que esse é o nosso olhar enquanto mulheres camponesas, o acesso à saúde pública, né? Quando a gente necessita, e essa saúde que nós defendemos, ela tem que trazer a promoção, a proteção, né, a prevenção e também a recuperação. Ela não pode ser só em partes, né? Mas também, para se ter saúde, a gente precisa ter o direito ao acesso a uma boa escola, uma boa educação, o direito ao lazer, o direito a uma vida sem violência, dentro dessas questões que nós percebemos o SUS, né? Então, para nós, o cuidado com o ambiente, a produção do alimento saudável, ele faz parte daquilo que nós entendemos como promoção da saúde, né? Se você não tem o acesso ao espaço para ter o teu quintal produtivo, produzir os teus alimentos de forma diversificada, para você poder se alimentar de forma equilibrada, para que teu organismo, de fato, possa funcionar e tenha todos os nutrientes a partir da tua alimentação, você vai acabar se desequilibrando o teu organismo, e isso vai começar a facilitar a entrada de doenças. Então, como nós defendemos essa questão da agricultura agroecológica, então nós aprendemos dentro desse processo que uma planta, quando ela não tem o equilíbrio no espaço onde ela está, ela enfraquece e ela tem facilidades de poder ser atacada pelos insetos ou sofrer doenças. Assim também somos nós. Quando a nossa alimentação ela é desequilibrada, nós somos mais suscetíveis a sermos atacados com as doenças. E daí, quando a gente olha agora para essa pandemia, quem são as pessoas que primeiro são atingidas? São aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que têm dificuldade, que não têm acesso a uma alimentação equilibrada, que não têm uma casa digna para morar. São as pessoas moradoras de rua,
são as pessoas idosas que estão já com desequilíbrio também. Aí também quero chamar a atenção que essas pessoas que lidam com muito agrotóxico, também elas se tornam mais frágeis e são mais suscetíveis a serem atingidos pelo coronavírus. Então, por isso que nós defendemos que, de fato, a saúde precisa se preocupar, primeiramente, com a promoção da saúde, para que as pessoas tenham qualidade de vida, se alimentem bem, vivam num ambiente sem violência, e principalmente para nós, mulheres, isso está sendo um grande desafio, vivendo agora o isolamento, mais dentro de casa, mesmo a gente que está no nosso quintal produtivo, redobrando o nosso trabalho de cuidado com o quintal, da gente rever o que a gente tem de fato de alimentação que a gente está produzindo e qual é o espaço e quais são as diversidades alimentares que a gente precisa ampliar e avançar para que a gente melhore ainda mais o nosso equilíbrio alimentar. As pessoas também que mais sofrem agora nesse momento são as pessoas idosas. Aí chamar a atenção também para a questão das negras e dos negros que não são contados nas estatísticas. Então, todo esse sistema que pensa somente a economia e ele transforma a saúde como mercadoria, esse sistema está ruindo, né? Por isso que nós somos veementemente contra a emenda constitucional 95, que limita os investimentos na saúde, que está fazendo um processo de desfinanciar o SUS. Nós defendemos um sistema universal de saúde que atenda a todas as pessoas em todas as necessidades, e nós não queremos a saúde como mercadoria com cobertura universal, que é o que está hoje sendo discutido nesse governo, de fazer uma cobertura em algumas doenças que as pessoas podem ser afetadas e que vai atender também só as pessoas que estão cadastradas. Esse não é o nosso projeto de saúde que nós defendemos. Nós queremos uma saúde que olhe para as pessoas como seres integrais, as compreendam como seres integrais, e o todo do processo de vida dessas pessoas, o ambiente onde elas vivem, a forma como as pessoas vivem nesse ambiente, precisa ser trabalhado essa questão do projeto de agricultura que pense na redução e, enfim, na eliminação do uso dos agrotóxicos, que isso faz com que as pessoas se sintam mais vulneráveis, mesmo nós, com todo o nosso trabalho da produção de alimentos, que não aplicamos agrotóxicos, que não colocamos insumos químicos, mas as nossas águas, elas estão sendo contaminadas por quem passa veneno, o ar está sendo contaminado, a redução também da biodiversidade, isso faz com que a gente também sinta deficiência no nosso trabalho, porque os nossos quintais, eles acabam sofrendo com isso também. Então, eu acredito, e nós, enquanto mulheres camponesas, acreditamos que nós estamos no caminho certo quando nos preocupamos com a produção do alimento saudável para as nossas famílias, mas também em oferecer esse alimento para as pessoas trabalhadoras da cidade também. E isso hoje também está sendo um problema, porque temos dificuldades de poder comercializar os nossos produtos, enquanto o governo reduz as políticas públicas também de aquisição desses alimentos e de distribuição para as pessoas mais necessitadas. Então, nesse sentido, o movimento ele tem feito algumas ações de solidariedade, como produção de sabão caseiro para distribuir para as pessoas que nesse momento precisam se cuidar, com essas orientações que frequentemente as pessoas possam usar o sabão, lavar suas mãos,
se higienizar, ajudar a confeccionar máscaras também para distribuir para as pessoas, organizar coletas e distribuição de alimentos de cestas para as pessoas mais vulneráveis. Mas, assim, a nossa luta pelo Sistema Único de Saúde, pela saúde pública, mesmo a gente estando em casa, isoladas, mas, como dissemos, né, estamos isoladas, mas não estamos paradas. A nossa luta em defesa da saúde pública, em defesa dos direitos da classe trabalhadora, ela não vai parar, ela vai continuar, e nós vamos, do nosso jeito, através das redes sociais, elaborando cartas, pautas de reivindicação, nós vamos continuar nossa luta pelos direitos para que a classe trabalhadora e nós, mulheres camponesas, possamos sair dessa pandemia fortalecidas e, oxalá, que a sociedade compreenda e que a gente possa ir construindo uma outra forma de convivência, com mais solidariedade, com mais entreajuda, e avançar para que a gente possa derrubar esse governo neofascista que brinca com a saúde do povo, que nos agride, que agride as mulheres, que agride as pessoas, dizendo que muitos vão morrer, como se isso fosse algo normal. E para nós isso não é normal e nós não vamos aceitar isso. Nós queremos que a sociedade repense seu modo de produção, que a gente avance na construção da produção do alimento saudável, diversificado, e nesse sentido nós vamos continuar nossa luta exigindo dignidade para nós, para toda a classe trabalhadora, e que a gente consiga também, nesse momento de pandemia, ir avançando nessa questão da conscientização das pessoas, para que a gente una nossas forças e lute contra esse sistema neofascista que só quer propor a morte para a classe trabalhadora e oferecer ainda mais direitos e os nossos recursos, a nossa economia para banqueiros e para os grandes empresários, em detrimento da vida do povo e da classe trabalhadora. Então, no primeiro momento, era esse recado que eu queria trazer para vocês. Obrigada, Noemi. Terminar essa fala da Noemi com essa fala da companheira Noeli, que parece a mesma, né? SUS é um direito de todas e todos, é dever do Estado, e por isso a luta do MMC segue tendo a vida em primeiro lugar, exigindo dignidade para a classe trabalhadora. E aproveitar agora, né, saudar a nossa companheira Cíntia, essa médica que está aí nesse batalhão de frente, assim como muitos outros médicos e médicas que estão colocando sua vida em segundo plano e colocando a nossa vida em primeiro plano e em defesa de nossa vida. Cíntia, você que foi formada pela ELAN em Cuba, né, que está atuando no Mais Médico, um programa humano, de contato humano com a vida, desde 2015, pelo que a gente já estava conversando, né, já trabalhou no Nordeste, na nossa terrinha, minha terrinha, lá no Ceará, e agora está em Roraima, andando no Brasil afora, né, e traz aí para a gente como está sendo esse dia a dia em contato com a pandemia nessa área da saúde. Uma boa noite a todas, é um prazer. Muito obrigada pelo convite do Movimento de Mulheres Camponesas. É um prazer muito grande poder contribuir de alguma forma dentro da minha área, né, e como também de camponeses, e na luta desde muito, acompanhando essa luta e presente desde muito pequena. Como você falou, Edcleide, eu estudei em Cuba, né? Sou formada em Cuba de 2000
fui para Cuba em 2007 até 2014, né? Foram 7 anos, mas não foram 7 anos do curso de medicina, né? Teve um ano a mais de aprendizado em Cuba, então foram 7 anos no total. E trabalhei 3 anos no Ceará, e agora eu consegui, recebi um chamado devido à grande imigração de venezuelanos aqui, que a gente sofre no estado de Roraima. Fui chamada para contribuir aqui, que aceitei em seguida porque estou na minha cidade natal, e queria muito contribuir aqui. Nesse momento, estamos passando por um momento bastante crítico, é lógico, acho que no mundo inteiro, né? É tudo muito novo, é uma doença que todos os dias descobrimos algo diferente, né? Novo, e nos faz não parar de persistir e lutar pelas pessoas que tanto necessitam da gente nesse momento. Oi, Cíntia. Travou? Nós estamos passando agora, vendo, né, observando um aumento muito grande dos casos, né? E com dificuldade para controlar isso devido ao isolamento social, que o Brasil ainda não entendeu o que é o isolamento social. Não fizemos o isolamento ainda, né? Até agora, a gente vê só os profissionais de saúde, todos orientando, cientistas, fiquem em casa, é a única forma da gente aprazar mais essa contaminação, né? E os poder dar conta, porque o SUS já não é de hoje que lutamos pelo SUS, e já sabíamos já uma crise já anterior, né, de desmonte do SUS, uma tentativa enorme de desmonte do SUS, não é de hoje, e esse momento o que a gente está vendo é isso, que o SUS é importantíssimo, de extrema importância para a saúde no Brasil, e é o SUS que está aguentando tudo até agora, né, e está bastante crítico. Estamos apenas começando, né? Infelizmente, estamos apenas começando essa pandemia, ainda temos muito ainda o que passar e precisamos nos unir nesse momento. Então, depois de ouvir Cíntia, a gente traz Guacira e depois a gente retoma com mais alguns comentários da companheira. Pode ser? Então, Guacira, que ela é socióloga, né, que faz parte do Cefêmea e que também da Articulação Brasileira de Mulheres e que tem trabalhado essa questão do autocuidado. Guacira, como é que está sendo esse momento do autocuidado com as mulheres, com a militância? É um momento em que a gente está se dando as mãos, né? Não está sendo fácil para as mulheres, está pesado, né? As mulheres, nós estamos no fronte aí dos hospitais, da assistência social, né? São categorias imensas de mulheres que estão tendo que encarar esse grande desafio, esses riscos, né? Muitas vezes longe das suas famílias, com toda essa precariedade que a gente está vendo, colocando, como você disse, Edcleide, no início, colocando em risco a sua própria saúde, né? Uma vez que os equipamentos, as condições de trabalho são muito precárias, né? Então, as mulheres que estão nesse fronte, digamos, da doença na situação mais grave. E são as outras mulheres que estão no outro fronte, não é, de conter a epidemia, né? Nas nossas casas, nas nossas comunidades, somos nós, as mulheres,
que temos segurado a onda de manter as condições básicas de alimentação, de higiene, de orientação, de acolhimento, porque todas as pessoas estão amedrontadas com essa situação, todas as pessoas, às vezes, são muito pequenas, as condições são bastante precárias, não é? De ficar em casa o tempo todo, e somos nós, as mulheres, que temos sido a responsável, como disse Noemi antes, por garantir uma alimentação, as condições de promoção da saúde, né? O cuidado com os nossos, para que a doença, o vírus, se chegar, preferência que não chegue, mas se chegar, que realmente o corpo, a saúde esteja firme para poder responder, né? E manter a vida, o desafio de combater a doença. E nessa sociedade patriarcal que nós vivemos, capitalista, patriarcal, racista que a gente vive, esse cuidado que as mulheres oferecem nesse espaço da casa não é um cuidado que é reconhecido, valorizado, de alguma maneira valorizado, esse é o nome. Pelo contrário, né, é um cuidado que é invisibilizado, visto como obrigação das mulheres, trabalho de menor valor, sem importância, não é? É um trabalho que muitas vezes as mulheres são desqualificadas por realizarem esse trabalho. Isso é de uma sociedade patriarcal, capitalista, como a que nós vivemos, né? Um sistema que é um sistema de morte, né? Todo esse sistema capitalista, patriarcal, racista, é um sistema que promove a morte o tempo inteiro, né? E vende remédios para que as indústrias farmacêuticas possam ter lucro, né? E vão inventando, criando, matando, né? Às vezes invisibilizando as mortes. Então, o trabalho de cuidado hoje, no contexto da pandemia, ele tem sido super importante. As mulheres estão vivendo nesse espaço da casa, que é um espaço tão agressivo para as mulheres, né? Nós sabemos que a maioria da violência que as mulheres sofrem, o lugar onde as mulheres sofrem mais violência é dentro de casa. E agora nós estamos dentro de casa com essa imensa responsabilidade, né? E nesse contexto das relações familiares, que são relações hierárquicas e que se mantêm pela violência também. Então, tem muita violência acontecendo. Além do medo da pandemia, a gente viu os números de feminicídios duplicarem, triplicarem nesse período, certo? E se o feminicídio triplicou, a gente pode imaginar o que está acontecendo em termos de violência física, em termos de violência psicológica, né, das mulheres, num contexto que não dá para sair e buscar o apoio de uma delegacia, quando tem, né, esse apoio, né? As mulheres se sentem muito inseguras com a polícia também, né? Não tem como recorrer a um hospital, porque está tudo muito grave nos hospitais, só se chega lá quando não se tem nenhum outro recurso. Então, o autocuidado e o cuidado entre as mulheres tem sido um espaço realmente de sobrevivência, não é? Um espaço de acolhimento super importante que nós mulheres temos construído nesses dias da pandemia. Eu tenho participado de
inúmeras rodas de autocuidado e cuidado entre mulheres ativistas. A gente tem conseguido construir em espaços como esses, na internet, encontros nossos, encontros onde a gente pode colocar, falar das nossas dores, das nossas questões e buscar apoio nas companheiras, sentir que realmente não estamos isoladas, né? A luta continua e o companheirismo que nos une também nos reúne para enfrentar as situações de violência, a super exploração do trabalho das mulheres, a sobrecarga de trabalho das mulheres. Nós, mulheres, esses dias de pandemia, estamos super, hiper, mega sobrecarregadas, né? Todo o aparato que havia, de alguma maneira, a começar pelas escolas, no caso de quem tem crianças, né? Até esse aparato não está funcionando. Então, as mulheres, elas estão sendo as enfermeiras, as cozinheiras, as cuidadoras, as psicólogas, as médicas, elas têm sido todo esse suporte dentro das suas casas. E aí, nessa sociedade onde a gente vive, se espera das mulheres, né, que nós sejamos cuidadoras dos outros. E, às vezes, a gente se coloca essa tarefa mesmo de ser cuidadora dos outros e nos esquecemos de nós mesmos. E o que essa pandemia tem mostrado muito forte para a gente, né, é que se a gente não cuidar da gente, se cada uma não puder olhar para a sua própria dor, olhar para a sobrecarga de trabalho que está vivendo, olhar para o cuidado com a sua própria saúde, ficar só cuidando da saúde dos outros, não vai dar para ninguém, nem para a nossa saúde, nem para a dos outros, né? Essa coisa de lavar as mãos para me proteger e proteger o outro. Quer dizer, se eu não me protejo, se eu não me cuido, eu não posso cuidar da outra pessoa, né? Eu descuido de mim e, ao mesmo tempo, eu descuido da outra pessoa. Se eu não posso ter um momento de descanso que o meu corpo precisa, que a minha alma precisa, para poder recompor energia, eu vou estar mais fragilizada frente a esse vírus, e o lugar onde eu estou, a minha casa, a minha comunidade vai estar também mais vulnerabilizada pela minha vulnerabilidade. Então, a gente sempre diz que o autocuidado e o cuidado coletivo, quando é trazido pelas mulheres, ele é muito subversivo desse sistema de morte, desse sistema de exploração que a gente vive. Porque nós mesmas reconhecermos o nosso direito ao cuidado e nos cuidarmos, nós mesmas reconhecermos a outra e o direito da outra ao cuidado, é uma subversão tremenda dessa ordem que depende que nós estejamos sempre a serviço, né? De não existir como um ser com direitos, com necessidades, com talentos, com potência, com capacidade, né? Então, essa ideia de eu sou porque nós somos, né? Que ninguém é sozinha, esse individualismo estúpido que esse sistema também nos obriga, cai por terra quando somos nós que estamos falando do cuidado, o cuidado com cada uma, o cuidado com o coletivo, o cuidado com o nosso planeta, com a natureza, né? Tudo isso é muito forte nesse momento, né? Acho que as mulheres não só tem toda essa situação que nos oprime e que sobrecarrega, né? Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma invenção do cuidado entre nós,
de um outro lugar das mulheres, né, esse lugar de super importância, sem a gente, sem o cuidado que nós estamos oferecendo e que sabemos fazer, o aconchego, o acolhimento e o cuidado coletivo. Essa pandemia já teria tomado conta, se expandido de uma maneira tremenda, né? Então, nós estamos segurando a onda, lá no hospital e dentro de casa. Suma importância, e acho que estamos reconhecendo esse fator. Estamos transformando muita coisa com essa experiência dramática que a gente está vivendo. Acho que era isso que eu tinha para contribuir nesse momento com o debate de Cleide. Obrigada, Guacira. Obrigada, Noemi. Obrigada, Cíntia. Só um comentário que saiu aqui, bem importante, da Sucena, uma jovem do Paraná, bem dedicada. E ela coloca que enquanto nós, seres humanos, não aprendemos a respeitar a natureza e aprender com os recados da natureza, vamos continuar sofrendo as consequências, não só na saúde, mas também em outros danos, né? Então, são fatores, né? Pandemias e pandemias que a sociedade, que a história vem nos ensinando, tentando nos ensinar, e nós, seres humanos, ainda não nos preparamos para enfrentar as pandemias, né? Uhum. E abrindo essa segunda rodada, né, e parabenizando todas vocês, agradecer a cada pessoa que está aqui nos vendo, que está comentando, podem trazer perguntas, continuar participando. Temos tido muitos comentários que vocês estão percebendo também com o hashtag Fora Bolsonaro, né, em defesa da vida, e o hashtag Fora Bolsonaro. Então, vamos fazer uma rodada com a participação de vocês, de como vocês estão vendo, Noemi, enquanto movimento, a defesa da vida e o hashtag Fora Bolsonaro. Muito bem. Então, pela vida do povo é fora Bolsonaro, porque ele assim, às vezes a gente até comenta e se deixa levar na onda de que são comentários de um louco que não sabe o que dizer, mas a avaliação que a gente faz que de louco não tem nada. Isso são atitudes e são falas e são ações de um governo neofascista. Se você lê um pouco daquilo que Hitler, que Mussolini fazia com o povo na Europa, são exatamente essas atitudes. Quando diz assim, eu sou Messias, mas eu não faço milagres. Gente, o governo que é responsável pela condução e pela preparação de uma política de saúde que, de fato, garanta com que a população tenha condições, que possa se cuidar, que possa permanecer em casa, com o mínimo de condições para se alimentar, para viver com energia elétrica, com água potável, para poder se cuidar. Agora, da forma como está sendo levada essa política de dizer que o povo precisa cuidar também da economia. Nós entendemos, e enquanto movimento nós defendemos que a vida da população, do povo, em primeiro lugar. A economia, a gente sabe que ela vai ter reflexos, com certeza, mas a economia se refaz, se reconstrói. Agora, uma vida que se perde, essa vida não se reconstrói mais, ela já se foi. E daí, quando a gente olha para essas falas, quando é com os outros, parece que é uma coisa, mas quando chega na pele da gente, é que a gente vai sentir o quanto vale uma vida. E nós, como mulheres, como lutadoras em defesa da vida, mais do que ninguém sabe o que significa quando a gente tem uma criança doente ou uma pessoa doente
uma pessoa idosa, doente dentro de casa, que a gente precisa dar conta dos cuidados e do quanto que a gente se envolve no trabalho, mas também afetivamente, o quanto que a gente muitas vezes tem que buscar força, não se sabe nem de onde, para a gente dar conta, para cuidar das pessoas, né? Então, esse é o momento que se precisa construir, transmitir confiança para as pessoas, a solidariedade, ajudar com que as pessoas, de uma forma ou de outra, vão pensando alternativas e possibilidades de como elas possam ir superando esse momento. Mas não nesse sentido, por isso que nós somos fora Bolsonaro. E uma outra coisa, ontem eu escutava ali pelos jornais, que não se pode também estar dizendo que o governo possa gastar, mas precisa saber de onde vem. E nós, enquanto movimento de mulheres camponesas, nós sabemos dizer de onde vem, que faz, em primeiro lugar, a taxação das grandes fortunas. Porque hoje, o que está sendo taxado, o imposto que o povo paga, ele é o imposto do consumo. Porque as pessoas que ganham um salário, 2 salários, o que elas fazem com o dinheiro com o salário que elas recebem? Elas vão consumir, elas vão comprar alimentação, elas vão comprar roupa, elas vão pagar a escola. Então, é o consumo. Agora, as grandes fortunas e o investimento, ele não tem tributação, ele não é taxado. Então, nós queremos também deixar bem claro que toda a vida que está sendo ceifada pelo coronavírus é uma vida que vai ser colocada na conta desse governo irresponsável, muito irresponsável, com a vida do povo, com a classe trabalhadora, principalmente, da forma como ele está agindo. E, inclusive, junto com toda a sua equipe, porque uma pessoa que se diz ministro da Saúde, quando assume, diz que primeiro ele tem que tomar conta, entender a situação que está. Que preparo tem uma pessoa dessas? Depois, quando a pandemia chega no topo, que vai pensar alguma coisa do que vai fazer? Ou quando? Já precisava entrar dizendo para as pessoas, temos que fazer assim, 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 para poder dar conta e fortalecer a questão de que as pessoas precisam se cuidar. É isso que o movimento está fazendo, dizendo para as pessoas da nossa forma, através das redes sociais, que as pessoas precisam se cuidar e que a gente não pode ir na onda desse governo que é a favor da morte e que, se a gente não se cuidar, nós vamos estar sujeitos a cada dia a pandemia chegar mais perto das nossas casas, das nossas famílias, e por isso que nós reafirmamos, fora Bolsonaro pela vida do povo. Acho que a Cíntia está aí. Cíntia, tem uma pergunta para você aqui que veio pelo WhatsApp, que é da companheira Michela. Ela colocou aqui que você, como uma mãe, como está se sentindo, enquanto mulher, enquanto mãe, como é que está se sentindo tendo que trabalhar na linha de frente e qual a sua visão do SUS nesse momento? Espera, o microfone, espera. Pronto. No meu caso particular, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos de 5 anos, que estou hoje há 30 dias sem ver eles, porque desde o início eu resolvi me afastar com medo, porque a gente não sabe o grau de contágio dessa doença ainda, e preferi, para proteger eles, preferi me afastar. Não é fácil. Eu nunca imaginei que eu passaria por uma situação dessa como mãe, como médica, né, como profissional de saúde, porque a gente chora todos os dias. Não tem um dia que a gente não chega em casa, toma um banho e chora. Todos os dias. Mas a gente renova as energias
Quando chega no dia seguinte, a gente chega, coloca a roupa, se paramenta toda, porque tem muitas pessoas esperando pela gente e necessitando do nosso atendimento. Eu sei que nessa situação minha, não estou só eu, existem muitos de saúde. E profissionais que não só de saúde, né? Profissionais que estão em função dessa pandemia. Quando a gente fala profissionais de saúde, entram médicos, enfermeiros, e médicas e enfermeiras, claro, técnicos de enfermagem, os profissionais da limpeza, grande maioria mulheres, né? Como em todos os setores, a grande maioria são mulheres enfrentando tudo, né? E nós mulheres, além de estar na linha de frente, em todos esses, como médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, funcionários da limpeza, temos os odontólogos, né, os dentistas, todos também ajudando muito. Onde eu trabalho, temos filho, veterinários, assistentes sociais, fonoaudiólogos, agentes de saúde, todos trabalhando em função para que todos fiquem em casa, todos, que a melhor forma agora, né, é ficar em casa. A única orientação é ficar em casa. Como mãe, não é fácil. Não é fácil e as minhas colegas de trabalho, todos os dias, quando a gente olha uma para a outra, desaba e chora, mas precisamos seguir, porque ainda falta muito e muitas pessoas precisam da gente. Nós precisamos estar saudáveis, não podemos adoecer, né? Lógico que a gente tem o direito de adoecer, mas nós precisamos estar bem para poder cuidar dos outros. E o que mais afeta, o que mais abala nesse momento que eu observo, não só em mim, como aconteceu, como muitos colegas da profissão, não só que estão trabalhando diretamente comigo, mas no Brasil inteiro que a gente tem contato, é que emocionalmente a gente fica muito abalado. É impressionante uma impotência, né? Um sentimento de impotência tão grande, a gente sair de casa todos os dias para poder atender, para dar o melhor da gente e ver governantes, um presidente da República que não se importa, tudo que a gente está fazendo é como se fosse em vão, não passa uma orientação clara. Houve mudança de ministro da Saúde, que mesmo sendo quem era, não estando de acordo com várias coisas dele, mas o Mandetta estava já no ritmo de trabalho já, né? E aí mudar um ministro da Saúde nesse momento para um ministro que até agora não passou nenhuma orientação concreta, ele não passa nenhuma segurança. Se não passa segurança para nós, profissionais de saúde, imagina para a população. A população está totalmente perdida, né? Não sabe a quem escutar. E, infelizmente, a voz que fala mais alta nesse momento é o presidente da República. Isso é muito preocupante, né? Vemos profissionais de saúde sofrendo, trabalhando sem equipamento de proteção individual, o que é gravíssimo, expondo sua vida em risco. Muitos profissionais já morreram, perderam suas vidas, trabalhando em prol do povo e brigando apenas para trabalhar, querendo apenas trabalhar, condições de trabalho, e a gente não está tendo condições de trabalho, né? Faltam respiradores, faltam profissionais de saúde. Temos, por exemplo, os médicos formados no exterior, que são mais ou menos 5.000 aqui no Brasil, de todos que já trabalharam no Mais Médicos, vários já saíram porque venceram seus contratos, né, que eram 6 anos até então, e como não temos revalida, já desde 2017 não temos condições, não tiveram condições de revalidar seus diplomas e poder atuar no Brasil, né? Alguns governantes dos estados estão conseguindo trazer médicos cubanos, né? Como houve no Maranhão, Pará também, e se mobilizando para poder aproveitar esses médicos que já trabalharam, são médicos já com experiência, né, na área, com o SUS, tem já estão acostumados a trabalhar com o SUS,
na atenção básica, todos têm uma especialização em medicina de família. Então, precisamos muito desses profissionais agora e estão simplesmente rechaçando esses profissionais e não chamam. Então, antecipam formatura de estudantes que, ao meu ver, né, longe de me julgar, mas eu tiro por mim, com 6 anos de formação, a gente entra despreparado, a gente vai aprendendo com o passar do tempo. E aí você pega estudantes que nem concluíram o 6º ano, estavam no 5º ano de medicina, e colocam eles no meio de uma pandemia, sem preparo nenhum. Porque esse preparo, tanto com o atender, o costume de atender, né, entender a população, é pouco a pouco, né? Tanto o aprendizado como o médico também é pouco a pouco, e essa preparação mental não é fácil, não. Você chegar agora, nós que já estamos, eu já estou há 5 anos trabalhando, vendo coisas que afetam muito a gente mentalmente, né? E coisas que a gente tem que estar se renovando, estudando diariamente, aprendendo diariamente. E aí você pega estudantes do 5º ano, que terminaram apenas o 5º ano, que nem iniciaram o 6º ano, e colocar eles no meio de uma pandemia, não, é um desastre, Isso é triste ver isso, triste ver aqui o nosso país está se encaminhando, entende? Expor mais profissionais que, além de não tá acostumado a essa rotina, trabalhar sem equipamento, sem perspectiva de que você vai atender um paciente, e ele vai... Testes não tem, né? A gente não tem uma confirmação por testes, porque está em falta de testes, e se ele vir a precisar de um respirador, de uma UTI, não tem, tá? É muito, muito preocupante essa questão de não dar atendimento a quem mais precisa, né? E sabemos que quem mais precisa, quem tem a imunidade mais baixa, né? Porque é diferente você comparar uma pessoa que tem dinheiro, que se alimenta super bem, de uma pessoa que faz, às vezes, uma alimentação por dia, ou nem tem uma alimentação. Então, a sobrevida dessa pessoa, lógico que para responder a um vírus desse é bem menor do que uma pessoa que se alimenta corretamente, que dorme bem, que tem condições de deitar numa cama realmente e dormir, né? Pessoas que não têm nem onde morar, pessoas em situações de rua, aí você vê essas filas enormes na caixa agora, que é o que a gente vê diariamente, que é desesperador, mas essas pessoas, elas não têm o que comer, elas estão buscando dinheiro para comer, elas não estão ali porque querem estar ali aglomeradas, elas estão desesperadas, porque já estamos há mais de 30 dias, né? Todos em isolamento social, muitos perderam seus trabalhos e querem comer, e esse governo não agiliza esse auxílio emergencial, não busca formas desse dinheiro chegar onde tem que chegar. É o que é mais preocupante. Muito obrigada, Cíntia. Reforçar aqui os parabéns das pessoas que estão nos vendo, a você e a todos os companheiros e companheiras que estão na linha de frente, também as pessoas que estão trabalhando na linha de limpeza, como você colocou, e demais profissionais que estão aí trabalhando, né? Também as pessoas que estão tendo que sair de casa porque precisam ter o que comer, né? Estão arriscando a vida, sair de casa não porque querem sair, mas por uma necessidade, né? E chamar mais uma vez Guacira para trazer essa questão, né, Guacira, nessa preocupação do autocuidado que você reforça das mulheres, essa sociedade machista, patriarcal que vivemos, e esse espaço que está ocupando, né, como é que você vê a internet como também um autocuidado, também, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental nesse espaço. Tem sido um espaço relevante mesmo, né? O único recurso que a gente tem, né? De construir
de articular a luta e de ter braços fortes para a luta, né? Porque a solidariedade, o cuidado entre nós, isso que a Cíntia contou, né? Quer dizer, cada vez que não tem um dia que não chore, né? Isso me toca profundamente, porque eu estou ouvindo as mulheres que estão com suas mães, com sua filha em casa, Cíntia, dizendo a mesma coisa, sabe? Ativistas e tal, que está lá, não tem um hospital, não tem uma vaga, e tá todo mundo vivendo esse desespero, né? Às vezes não tem ninguém doente, mas o risco de adoecer, o medo de estar adoentado, a incógnita, né, de tudo isso, as mulheres estão sofrendo isso de uma maneira bem brutal mesmo, né? E temos sido nós, entre nós, as mulheres, que temos conseguido nos acolher mais, nos compreender mais, e a internet tem sido um espaço com todos os problemas que tem, né, e todas as dificuldades que muitas de nós temos de acessar em diferentes regiões do Brasil. O acesso é muito diferente, mas tem sido o espaço que nós estamos cavando, encontrando, inventando, abrindo e tal, para podermos nos ouvir, nos escutar. Eu quero dizer também assim, que quando a gente fala desse cuidado entre nós e da importância das mulheres no cuidado, é importante lembrar que o cuidado é um dever de todos nós, é uma responsabilidade coletiva, é a construção do outro mundo que a gente está fazendo, é a alternativa que a gente está construindo, não é um cuidado exclusivo, prestado, oferecido pelas mulheres, né? O Estado tem que se responsabilizar por isso. O SUS tem que ter recursos para cuidar das pessoas, né? Não pode ser que sejam as mulheres que tenham que estar integralmente dedicadas a isso. Tem que ter responsabilidade pública nisso. E o SUS está sendo super importante nessa pandemia, mas ele está sucateado, né? Sem recursos, quer dizer, os recursos que a gente tem hoje são os mesmos recursos que a gente tinha em 2014. Aumentou em 7 milhões de pessoas a nossa população, e a gente tem os mesmos recursos que tinha lá, e uma estratégia política de privatização do SUS, certo? Toda a estratégia, a política, né? O plano plurianual que está definido, o orçamento que está definido, é um orçamento voltado para cada vez mais privatizar a atenção à saúde. E a gente tem que lutar por isso, porque garantir que o Estado cumpra o seu papel no cuidado com as pessoas, que haja responsabilidade pública também em relação a isso, é uma condição fundamental para que as mulheres possam ter direitos iguais e não serem sobrecarregadas, superexploradas e invisibilizadas. O recurso que passa para a empresa, né, o recurso que o Estado economiza, o recurso com o qual o Estado faz austeridade fiscal, esse recurso, na verdade, é a superexploração do trabalho das mulheres, porque o que tem que ser feito, e se o Estado não faz, somos nós quem temos feito, né? Quem temos assumido esse encargo, essa responsabilidade, essa sobrecarga, essa superexploração, e isso não é justo, né? Não é justo na relação com o Estado, não é justo na relação dentro da família, não é justo na relação, em todas as relações sociais, né? A gente tem que enfrentar isso com bastante coragem. E nessa emergência, a gente tem que lutar por direitos, porque realmente é um SUS que seja capaz de garantir o nosso direito à saúde, que vai realmente responder para uma saída dessa crise, não o prolongamento
sem fim dela, né? A crise é a crise do nosso sofrimento, é a crise da nossa exploração, né? E enquanto a crise está aí colocada, instalada, né? A nossa solidariedade, que como movimento social sempre esteve presente, agora ela tem que ser redobrada, duplicada, triplicada, quadruplicada. E a solidariedade é a do arroz, é a do feijão, é a da fruta, é a do álcool gel, mas a solidariedade também é a escuta, é o braço que a gente dá para segurar a outra, é a mão amiga, é o olho no olho, na hora que bate o desespero. Isso também é muito importante, é muito vital, né? E nós sabemos ver os outros, sabemos ver as necessidades, temos esse compromisso ético e essa experiência de vida, né? Isso é parte da nossa experiência, né? E a gente pode compartilhar isso e transformar o mundo com isso também, sabe? Transformar as pessoas, né? Sair dessa praga que é o individualismo e a concorrência, né? A competição, sempre um em cima e o outro embaixo, né? Eu acho que nós mulheres, nesse momento, estamos dando uma grande lição de transformação social aí para o nosso país. Então, estamos juntas, certo? Fora Bolsonaro, nem Bolsonaro, nem Mourão, né? A gente quer mesmo nova eleição para mudar, transformar isso que está aí e o povo poder fazer suas escolhas, né? É isso que eu tinha para colocar, agradecer demais a oportunidade desse debate, de mesmo aqui distante, estar vendo companheiras do movimento de mulheres camponesas que eu conheço de longas datas, né? E tantas lutas que já travamos juntas e que continuamos travando, falar do meu compromisso, da minha profunda admiração, profunda e verdadeira admiração pelo movimento de mulheres camponesas, pela radicalidade de vocês. É muito bom ter vocês juntas na luta. Obrigada, Guacira. Então, nós estamos caminhando já, passamos de 1 hora de live e agradecer a cada um de vocês. Vou passar ainda para a fala final, para os agradecimentos. E antes disso, eu quero agradecer a cada pessoa que ficou aqui. Se alguém comentou e o comentário passou despercebido, pedimos desculpa aqui. A live vai ficar disponível, né, como todas e todos sabem. E dizer que é isso, né, que estamos juntas, mesmo separadas, e como o Guacira reforça no final, e Michela coloca aqui que desaba, né, que tem essas questões aí, a questão psicológica, a questão emocional, a questão desse auxílio de renda que é colocado de toda forma aí, que as pessoas não acessam e que é colocado mais e mais dificuldade. Então, que nós devemos nos fortalecer entre nós, né? Fortalecer essa rede de comunicação segura, de informação segura, fazer com que cheguem informações verdadeiras entre nós. E dizer que solidariedade não é só a gente fazer a doação do sabão, das máscaras, das cestas básicas, mas solidariedade é também ouvir a companheira e o companheiro, ligar, saber como essas pessoas estão, né? Porque as nossas bases estão precisando, né? Principalmente as companheiras que estão lá no campo, lá no interior, sem ter contato, como é que a gente vai estar se comunicando com essas pessoas? Então, já agradecer de antemão a todas as pessoas que ficaram nos vendo e dizer que muito obrigada a cada uma, Noemi, Cíntia, Guacira, cada uma num canto diferente desse Brasil. E é isso, passar a falar a vocês, Noemi. Então, eu também quero agradecer essa oportunidade da gente poder estar compartilhando um pouco dos nossos sentimentos nesse momento, né? E ainda essa semana a gente conversava aqui num grupo de companheiras do movimento
das companheiras que diziam, ai, muito bem poder ouvir a sua voz. E a gente refletiu um pouco. Então, em vez de mandar uma mensagem escrita, vamos mandar, nem que seja um bom dia, umas 2 ou 3 palavras, mas vamos fazer um áudiozinho e mandar para as companheiras, já que a gente não pode se abraçar fisicamente, mas que a gente possa sentir a voz, e quando a gente puder gravar também um videozinho, poder estar mandando, para que a gente se fortaleça, né? Porque a gente vive no isolamento, mas a gente nós não vamos nos deixar morrer, né? Por esse isolamento, não vamos deixar que a tristeza tome conta da nossa vida, e vamos procurar formas de como a gente vai se comunicando, nos fortalecendo. E aí, eu queria dizer para você, Cíntia, e aproveitar também dizer para minha filha, que também é médica, que estudou em Cuba também, como a Cíntia, que nós do movimento somos muito gratas por você estar na luta nesse momento, também as demais companheiras que fizeram medicina em Cuba e em Venezuela. Muita força para vocês. A gente fica com o coração partido, pensando também na situação dos riscos que vocês correm, mas que a gente sabe, que a gente acredita que tem uma força muito grande que a gente passa entre nós, mulheres, a nossa energia da solidariedade, do compromisso, dessa luz de um ser superior, e que a gente vai se fortalecendo, e que vocês também vão superar esse momento e vão sair desse momento ainda melhores do que vocês já são, e que a humanidade, a população vai ficar eternamente grata com vocês por essa dedicação, por esse carinho que vocês estão tendo com cada pessoa que vocês estão cuidando, e também dizer para vocês que a família de vocês, os filhos, eles jamais vão esquecer desse gesto de solidariedade, de força que vocês estão praticando nesse momento. Então, muita força a vocês, as demais trabalhadoras e trabalhadores da saúde que estão correndo risco todo dia, mas que não esmorecem, e que contem sempre com nós, se precisarem, nos chamem, a gente vai tentar da nossa forma, dar uma força para vocês, com palavras, um ânimo, e que, de fato, né, nós sabemos que o SUS é o único sistema, por mais que ele esteja sendo sucateado, desfinanciado, né, como a Guacira já falou, ele é o único sistema de saúde por onde as pessoas estão sendo atendidas e cuidadas, porque nós sabemos que hoje os planos... Sumiu a voz. Noemi? Noemi? A Noemi ficou comigo, mas a gente vai tentar resolver aqui. Noemi tá mudo. Sabendo que o SUS é o único sistema que está cuidando das pessoas, né? E que os planos de saúde, eles não estão nem aí, porque quando eles fazem o plano, eles já estão construindo com as pessoas algumas coisas que eles vão cuidar, que são as coisas mais básicas. E quando a saúde exige um cuidado maior, eles empurram também quem lhes paga o plano para o Sistema Único de Saúde. Por isso, nós, enquanto lutamos para fortalecer a saúde, fortalecer a vida, nós também lutamos para que esse sistema de saúde ele continue. O SUS é nosso e nós sabemos que a saúde não é um negócio e que nós queremos os nossos direitos. E muito obrigada pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco com vocês. Agradecer também todas as pessoas que tiraram um tempo para nos escutar. E quem sabe, talvez a gente possa outra hora estar voltando com outras companheiras, estar discutindo um pouco a situação
de como nós enxergamos também essa pandemia e essa crise que se abate sobre a humanidade toda. Um grande abraço. Cíntia, seu microfone está desligado. Pronto, pode falar, está ligado. Sim, eu agradecer imensamente ao MMC, e esse agradecimento não é de hoje, né? Desde o dia que me indicaram, porque para ir para Cuba, estudar medicina e poder contribuir com o Brasil, com os que mais necessitam, né? Com a saúde pública. E essa sempre foi minha intenção. Sou especialista em medicina de família, é o que eu gosto de fazer, tratar a família completa. A gente trata todo mundo, a gente tem que entender de tudo um pouco para tratar da melhor forma. Muito obrigada, Noemi, pelas suas palavras, e a Rosemary também, que está na linha de frente também, a todas as companheiras do movimento de mulheres campesinas que estão, camponesas, que estão na linha de frente. A gente se fala todos os dias, lembrar muito das profissionais, dos profissionais. Eu falo das, porque nós mulheres sofremos um pouco mais por estar longe dos filhos, eu imagino. Eu tenho essa sensação, não sei. Porque estamos mais presentes com eles, né? E a todos os profissionais que não puderam se afastar dos seus filhos nesse momento, né? Porque dói estar longe deles e dói estar junto com eles também, porque não deve estar sendo fácil, né? Os que não tiveram essa mesma oportunidade que eu tive de deixar a minha irmã, que é uma pessoa de confiança com eles, que eu sei que eles estão super bem cuidados e que gostam muito dela, que também, isso é o que me conforta todos os dias para trabalhar, saber que eles estão bem com ela, e todos os profissionais que não têm essa oportunidade. Eu converso com diversos profissionais, até companheiras do movimento, que estão trabalhando e estão tendo que chegar em casa todos os dias e tem seus filhos em casa, né? Deve ser muito, muito, muito difícil. Mais difícil, eu acho, ainda, do que só sentir saudades, né? Eu acho que a preocupação diária de poder trazer alguma doença e contagiar eles deve ser muito, a atenção deve ser bem maior. Precisamos, o SUS pede socorro, e não é de hoje, né? Hoje em dia a gente vê que ele está aguentando tudo. Eu tenho uma área de trabalho de pacientes, uma área adstrita, que conheço meus pacientes. E nesse momento eu atendo pacientes que eu nunca vi, que são de planos de saúde. São coisas diárias que acontecem, de planos de saúde que foram procurar atendimento no seu plano de saúde, não tiveram atendimento, ou não tiveram a possibilidade de realizar um teste rápido, ou pelo menos de uma orientação médica, de uma notificação de um caso mais. Nem isso tiveram essa possibilidade. Esses pacientes eu estou conhecendo agora, pacientes de plano de saúde que nunca tinham procurado o SUS. E agora a gente vê que todos realmente estão procurando o SUS, porque o SUS é universal, o SUS é para todos, e o SUS pede socorro, não é de hoje. Que nós lutamos pelo não desmonte do SUS, com todas as tentativas, né? Espero que nesse momento as pessoas, os brasileiros, saibam valorizar mais o SUS e briguemos, se juntem a nós que estamos há muito tempo brigando pelo SUS, para a gente só fortalecer o SUS, porque essa não vai ser, não é a primeira e não vai ser a última pandemia que nós vamos passar, né? Por causa de todos esses fatores que favorecem as pandemias, que já sabemos bem. Precisamos fortalecer, precisamos exigir dos governantes que deem possibilidade para que todos os pacientes tenham um atendimento digno na saúde. Precisamos dos governantes apoiar nesse momento crítico agora os governadores estaduais, que cada um está tomando suas medidas por conta própria porque estão abandonados, né? E a gente vê, incrivelmente, governadores, prefeitos
fazendo de tudo para salvar a população do seu estado, né, para buscar um melhor atendimento, e estão sozinhos, não tem ajuda de governo, estamos vendo isso diariamente, apoio não tem nenhum, e quando tomam uma posição são criticados ainda, o que é mais triste, né, quando tomam uma posição de salvar a população, de salvar os profissionais de saúde, de pedir socorro, e são criticados ainda nesse momento. É muito, muito desesperador a gente ver isso de um governo federal, né? Por esse motivo, fora Bolsonaro, fiquem todos em casa, porque nós vamos passar disso, precisamos passar disso com menos perdas possíveis. Estamos chegando hoje a quase 6 mil mortos aqui no Brasil, né? A gente vê os números só aumentando, nenhuma medida para parar isso. E existe forma de parar isso. A gente sabe que existe forma de parar isso. Basta escutar os profissionais de saúde, os especialistas que todos os dias passam orientações que não estão sendo seguidas, não estão sendo valorizadas. E essa não valorização dos cientistas, o não apoio à ciência, não é de hoje, né? Não é de hoje que isso acontece. Mas nem as orientações estão sendo valorizadas nesse momento, não nos dá uma sensação de impotência enorme, enorme. Mas nós somos mais fortes que isso e vamos superar toda essa pandemia e vamos ter mais forças depois disso para brigar ainda mais pelo SUS e defender ainda mais o SUS. Fiquem em casa, por favor, porque nós não podemos ficar em casa. Nós temos que estar em contato com as pessoas diariamente, não porque a gente quer, mas a gente escolheu essa profissão, né? É o que a gente ama fazer, é o que a gente se sente bem fazer nesse momento, se sentir útil e poder ajudar as pessoas. E nós, profissionais de saúde, não ajudamos só na questão do tratamento medicamentoso, das orientações, mas é escutar também, porque a gente atende diariamente pacientes que a gente vê claramente que somatizam os sintomas, que estão frustrados, que estão preocupados, que têm medo, né? E querem apenas conversar, e às vezes não tem nada clínico, querem apenas conversar e ser escutados, e ter uma orientação mais clara, porque todos estão desesperados por orientações realmente claras, e nos procuram muito para isso, né? Não deveriam nesse momento, apenas os pacientes realmente suspeitos, mas acontece muito ainda. Muito obrigada a todos. É um prazer compartilhar esse momento com vocês. Guacira, fique à vontade. Obrigada, Edcleide. Bom, amigas, eu, na minha fala anterior, eu meio que fiz esse agradecimento, né? Queria, ademais, nós do CPEMEA nos engajamos essa semana numa ação solidária com os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. E, junto com um grupo de terapeutas, nós estamos oferecendo pela internet a prática de uma técnica de redução de estresse e alívio de tensão. Está bastante concentrado aqui no Distrito Federal, já que a iniciativa surgiu aqui, mas tem profissionais da saúde pública aqui do DF, vários. Daqui a Isabel, que está aí nos assistindo, também é facilitadora dessa prática. Nós temos usado isso bastante dentro do ativismo, é uma prática que tem a ver, foi criada para atender situações de emergência humanitária e é muito efetiva, né, para o alívio de tensões e de estresse. Então, eu posso depois, Edcleide, passar para você as informações a esse respeito. E aí, Cíntia, você querendo, está super convidada para isso e pode avisar as outras pessoas. Aí a gente está nessa ação solidária aí,
para que a gente possa ter um alívio do estresse, das tensões, dos traumas que a gente está sofrendo nesse momento da pandemia. E, além disso, estamos fazendo as rodas de autocuidado e cuidado entre ativistas. Eu vi que a Bel está aqui, a Isabel Freitas está aqui na nossa live também. Ela tem tomado várias iniciativas nesse sentido, e a gente pode também construir possibilidades, assim, conversar a esse respeito, falar um pouco como a gente está fazendo, certo? E, por fim, quero deixar o meu agradecimento, mais uma vez, por podermos estar juntas aqui, falar para a Noeli, falar para a Justina, falar para a Bel, para a Rosângela, para militantes que eu conheço aí desde os anos 90 na luta, e é muito bom, mais uma vez, encontrar com vocês aqui, saber que a gente não perdeu o rumo, não perdemos o rumo, não perdemos a força, tá? É isso. Um grande abraço. Grande abraço a todas e todos que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, assistindo a nossa live. Fortalecer o nosso Fora Bolsonaro, pela vida das mulheres, pela vida do povo, em defesa do SUS. E dizer às pessoas que ficaram ali, colocando aqueles comentários lá, que são do contra, que, se assistir a nossa live é porque estão também de acordo com a gente, estão querendo dicas de saúde, estão preocupados e, no fim das contas, estão aprendendo com a gente, não é isso? E os comentários aí só são porque, na verdade, não estão de acordo com o que vocês acreditam, porque senão não teriam perco tempo de 2 horas praticamente com a gente, mulheres, fortalecendo a defesa do SUS. Então, fiquemos em paz, fiquem em casa, se cuidem, cuidem da nossa saúde, fortaleçam os laços de confiança, de afeto, de solidariedade, uma com as outras, recebam nosso abraço. Cíntia, Noemi, Glaucira, muito obrigada a todos vocês. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, em defesa da vida. E é isso aí, compartilhem nossa ideia e fortaleza em defesa do SUS. Amanhã, 1º de maio, década de 80, surgiu Constituição, surgiu SUS, surgiu muito do nosso movimento. São 40 décadas de muita luta, né? Então, do nosso movimento da luta das mulheres que surgiu na década de 80, né? Então, vamos fortalecer a luta mais uma vez e dizer que é dia do trabalhador e da trabalhadora, e é nosso dia de pauta de reivindicações. Não estamos nada a comemorar, mas vamos estar reivindicando as PEC, os cortes, os gastos e lutando em defesa do nosso SUS. Abraço forte e continuamos em luta. Seguimos e nos encontramos aí em mais lives e presencialmente.